E aí, pessoal, tudo bom? Voltando aqui para a nossa aula, nosso curso de nulidades, aula 03. Lembre-se lá, josebrito.com.br, nosso site, professor@josebrito.com.br, nosso e-mail, ok? Entrar lá, tem bastante informação interessante. Você pode também passar e-mail para a gente para tirar dúvida, ou pode encaminhar suas dúvidas aqui pela plataforma mesmo, que você já está utilizando. martinsbrito.eadplataforma.com e você pode colocar suas dúvidas ali. Bom, as duas aulas anteriores estava tratando aqui com vocês a respeito dos princípios, mencionei lá a questão da nulidade absoluta relativa, só para fazer sempre essa lembrança a vocês da principal, segundo a doutrina, a principal diferença, né? Que nulidade absoluta atinge direito público, pode ser arguída a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive com trânsito em julgado da sentença. Nulidade relativa, características principais, atinge diretamente um direito das partes, tem tempo e momento para arguí-la, sob pena de preclusão. Então, essas são as principais diferenças que nós temos lá, ok? Lembrando a vocês que, na dúvida, e eu vou mostrar aqui para vocês que os tribunais têm oscilado quanto à questão, né, da aplicação da nulidade absoluta, e aí colocando ela no patamar de nulidade relativa, chama a atenção dos nobres colegas, estudantes, advogados, que na dúvida, ou até mesmo com o objetivo, né, de ser mais cuidadoso, percebeu uma nulidade, peça a palavra e argua essa nulidade, independentemente de ser absoluta ou relativa, e demonstre o prejuízo também, ok? Por quê? Porque o 563 fala assim: nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, ok? O que nós estamos vendo aqui? Princípio estampado do prejuízo. Então, a parte que estiver arguindo a nulidade, né, deverá demonstrar o prejuízo daquela nulidade. O que vai na contramão, por exemplo, da questão das nulidades absolutas. E aí eu trago um exemplo para vocês, para a gente poder visualizar de uma forma mais tranquila, né? Eu trago um exemplo para vocês de uma nulidade absoluta, pelo menos no meu entendimento de tantos outros doutrinadores, quando se inverte a ordem, por exemplo, prevista lá no artigo 400 do Código de Processo Penal, a ordem dos atos processuais na instrução de julgamento. Então, por exemplo, o ato do interrogatório do réu, que é o último, segundo a nova sistemática do Código de Processo Penal, e não teria que ser como diferente, alguns magistrados insistem em colocá-lo como primeiro. Da mesma forma, a inversão do ato processual da oitiva de testemunhas, ou seja, primeiro é para ser ouvida a testemunha de acusação e depois para ser ouvida a testemunha de defesa. E por uma lógica, geralmente as testemunhas de defesa estão ali para combater aquilo que as testemunhas de acusação falaram lá nos seus depoimentos. Como que eu vou fazer uma pergunta para a testemunha de defesa sem saber o que foi dito pela testemunha de acusação? Parece tão óbvio, tão lógico, mas ainda assim, muitos magistrados têm feito isso no dia a dia e muitos tribunais têm chancelado esse posicionamento horroroso que gera um prejuízo, né, presumido. No nosso entendimento, ele não precisa nem ser provado, mas eu vou mostrar para vocês aqui em alguns julgados que as decisões em diversos tribunais têm se posicionado nesse sentido, nesse caso aqui que eu estou dando exemplo, de que ocorrendo esse fato, trata-se de uma nulidade relativa, portanto, deve a defesa provar o prejuízo. Ora, mais uma vez, pega-se as mazelas do Poder Judiciário
pega as mazelas de um magistrado que está presidindo uma audiência de forma autoritária, desrespeitando o nosso ordenamento jurídico, pega-se essa mazela dessa falha do Poder Judiciário e transfere-se lá para o réu se virar em provar o prejuízo. Acho que nem precisava provar. Por um simples raciocínio lógico, você já percebe que o réu está sendo prejudicado. E a defesa técnica também. Então vamos lá. Eu separei aqui Tribunal de Justiça do Piauí, um HC 2011 0001 0044 293. Não anulou o processo em razão dessas inversões. Recurso em sentido estrito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, número 700 55 30 4943. Anulou o processo em razão dessa inversão do ônus da prova. Ok? Tribunal de Justiça de Santa Catarina, HC 138903, anulou o processo em razão dessa situação. Tá? Vamos ao STJ? HC 447258/Santa Catarina, de Santa Catarina, anulou o processo em razão desse problema. Um agravo regimental no recurso especial número 14.907/45 de São Paulo não anulou o processo, ok? E temos também um RESP número 1700-987 de São Paulo, que também não anulou, lá do STJ. Então reparem que está flutuando muito a jurisprudência nesse sentido. E aí vai corroborar aquilo que eu já afirmei nas aulas anteriores. Estão pegando a nulidade absoluta, flexibilizando os atos que ferem normas processuais graves, inclusive a Constituição Federal, e transferindo para o réu a obrigação dele, réu, provar, demonstrar o prejuízo que sofreu. É um campo, uma forma, uma decisão muito ruim, perigosíssima, que transfere uma obrigação do Estado em pelo menos ofertar um processo, um julgamento justo para o réu. E aí, consequentemente, gera esse prejuízo para ele. Então, o que eu estou chamando a atenção é que mesmo que a gente tenha doutrinariamente aqueles conceitos de nulidade absoluta, nulidade relativa, na prática, eu falei isso e vou continuar falando até o término do curso, nós vamos estar falando muito sobre prática. Na prática, quando você estiver em uma audiência e perceber qualquer tipo de nulidade, e aí para não correr o risco de supostamente vir uma decisão mantendo aquela nulidade, dizendo que você não arguiu, não se manifestou no tempo oportuno, pessoal, peça a palavra pela ordem, demonstre a nulidade, faça consignar os seus fundamentos e argua essa nulidade, ok? Assim você vai ficar garantido, pelo menos, para que um tribunal superior possa analisar, caso seja necessário, os seus requerimentos futuros, tá? Por que eu estou falando isso? Porque eu lendo esses julgados aqui, muitos deles mencionaram que não houve demonstração da defesa por um prejuízo no que tange à inversão da ordem processual. Ou seja, se o réu foi ouvido primeiro, a defesa não provou o prejuízo. Se as testemunhas de defesa foram ouvidas primeiro que as testemunhas de acusação, o réu não provou o prejuízo. Como se o réu tivesse que provar esse absurdo de prejuízo, ok? Mas, infelizmente, isso está acontecendo, tá? Então, na dúvida, argua logo. E mais, teve julgados aqui que o tribunal ainda mencionou o seguinte: e a defesa não se manifestou contrariamente àquela inversão. E aí o questionamento é: a defesa não se manifestou
porque não conhecia o assunto nulidade, ou ou a defesa não se manifestou porque entendeu que se tratava de nulidade absoluta, portanto, poderia ser arguído em qualquer tempo e grau de jurisdição e foi arguir lá, por exemplo, no momento de recurso, ou até após o trânsito em julgado. A gente não sabe. Então, para evitar essa dúvida, eu sempre menciono isso. Ocorreu a nulidade, para evitar qualquer possibilidade de imputação a você, advogado de defesa, por estar errando, falhando na defesa técnica, porque não arguiu no tempo oportuno o que era uma nulidade, na realidade absoluta, e que eles estão dando tratamento de nulidade relativa, para que eles não imputam o erro dele em você, faça o seguinte: peça a palavra, consigne na ata os seus argumentos. Gente, eu estou sempre falando isso. Não é para consignar a resignação. Tipo, excelência, pela ordem, a defesa está consignando a sua resignação pelo ato processual que está sendo praticado fora da sua ordem. Não, não é isso. Excelência, pela ordem, a defesa está requerendo a nulidade do ato processual e, consequentemente, do processo, tendo em vista que Vossa Excelência está invertendo o ato processual, portanto, ferindo o artigo 400 do Código de Processo Penal, gerando prejuízo para a defesa, que terá que realizar perguntas à testemunha de defesa sem saber o que a testemunha de acusação vai falar, o que impossibilita de uma defesa justa, técnica, razoável, proporcional, dentro do devido processo legal, dentro da ampla defesa e do contraditório. Portanto, Excelência, fica consignado aqui os argumentos dessa defesa técnica, pugnando pela anulação desse ato e, provavelmente, se Vossa Excelência insistir, em grau de recurso, seja anulado todo o processo. Pronto, você vai estar garantido que você fez um argumento, um fundamento, um requerimento fundamentado para que um tribunal superior possa se manifestar em caso de arguição de nulidade futura, caso você precise. Inclusive, a gente espera que o STF, se posicione de uma vez por todas nesse sentido, nesse exemplo que eu estou dando, que me parece que é gravíssimo, reconhecendo nulidade absoluta e não relativa. Porque senão, gente, vai ficar muito difícil para a defesa, e geralmente é a defesa que é prejudicada, por incrível que pareça, fica muito difícil para a defesa saber qual se trata de uma nulidade relativa ou uma nulidade absoluta, porque o que a gente tem visto é que cada gabinete de um magistrado tem um processo penal diferente, porque cada um tem um entendimento. Há exceções? Há. Raras, mas há. Quando você pega um magistrado técnico, um magistrado garantista, um magistrado que olha para o processo penal sob a égide da Constituição Federal. Gente, mas isso é raro, hein? Não conte com isso, não. A regra são ainda pessoas, com resquício lá do autoritarismo, do sistema inquisitório. Então vá preparado, e por isso que eu falo, tem que estar bem atento, tem que estudar mesmo, tá bem preparado para poder enfrentar as questões processuais que acontecem diariamente em uma audiência, ok? Então fica essas informações aqui referente a esses julgados. Depois vocês, para aprofundamento, entrem lá, analisem esses julgados que são importantes, e tem diversos, pessoal, tem muitos, mas muitos julgados a favor, contra, em vários tribunais de vários estados, tá? O que a gente aguarda e espera que o STF venha de uma vez por todas resolver esse problema, né? Com certeza é o que a gente está aguardando acontecer aí. Na dúvida, então vocês podem mencionar, tratar do assunto como eu tenho falado com vocês aqui, tá? Não fique inerte, não fique em silêncio, não fique contando que aquela nulidade é uma nulidade absoluta, porque você pode ter um tribunal, como a gente já viu aqui, num caso concreto,
uma nulidade absoluta, né, absurda, sendo tratada como nulidade relativa e gera um prejuízo muito grande. Bom, na próxima aula eu vou estar mencionando para vocês os estudos de outros princípios dentro desse tema. Vamos estar analisando todos os artigos do 563 ao 573, né, como já falei, mas fica aqui a informação referente a essa questão do princípio do prejuízo, que está ligada à nulidade relativa e nulidade absoluta, ok? Próxima aula a gente vai estar trazendo outras informações aqui extremamente importantes para vocês. Então, josebrito.com.br, nosso site, professor@josebrito.com.br, e a nossa plataforma que você está já trabalhando, você pode deixar as informações, perguntas que vocês precisarem. Um grande abraço a todos